Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Depois de um longo tempo, nós voltamos com outro vídeo. Vamos falar sobre a ação ordinária e extraordinária do maligno. Aqui na descrição do vídeo nós temos um grupo de WhatsApp onde vocês podem conversar ou mandar perguntas sobre os temas relacionados à parapsicologia e ao exorcismo, tirar dúvidas. E através desse link também você consegue acessar a playlist e assistir aos outros vídeos. Eu acho que de recado era só isso. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato. A tentação é justamente o perigo mais grave e danoso, uma vez que se opõe diretamente ao desígnio salvífico de Deus e à edificação do reino. Satanás consegue apoderar-se realmente do homem naquilo que tem de mais íntimo e precioso, quando esse, em um ato livre e pessoal, coloca-se ao seu poder com o pecado. Os fenômenos diabólicos extraordinários da possessão, da obsessão, da vexação e da infestação são possíveis, mas de fato, segundo o parecer dos especialistas, são raros. Provocam de certo grandes sofrimentos, mas per si não afastem de Deus e não têm a gravidade do pecado. Seria uma bobagem, portanto, prestar tanta atenção à eventual presença do maligno em alguns fenômenos insólitos e não se preocupar por nada com a realidade cotidiana da tentação e do pecado, na qual Satanás, homicida desde o princípio e pai da mentira, está seguramente operando. Diante desse texto, um texto da Conferência Episcopal Italiana, e esse texto também está nas diretrizes do exorcismo, publicada pela Organização Mundial de Exorcistas. Eu quis começar com esse texto porque às vezes nós achamos que a possessão, que é o termo mais utilizado, mais conhecido para esses fenômenos extraordinários, a gente acha que é assim, é a pior coisa que pode acontecer para a alma ou para o ser humano. E na verdade não é bem assim, porque nós temos relatos de santos que passaram pelos 3, ou melhor 4, tiveram situações de infestação, de opressão, de vexação e de possessão. Eu acredito que a mais famosa de todos, ou que tem os casos mais extraordinários, é a Santa Miriam, ou Santa Maria de Jesus Crucificado. Se eu não me engano, ela era paquistanesa. Ela tem todos esses fatos extraordinários da ação do mal na vida dela. Até mesmo possuída ela foi. Só que isso não perde a alma. Uma pessoa que passa por isso, não necessariamente ela vai enfrentar uma condenação, um pecado, algo que vai afastar de Deus. Muitas vezes Deus permite que o mal faça isso justamente para que a pessoa se aproxime dele, para que a pessoa volte à vida, para que a pessoa volte ao estado de graça. Tanto que se um padre exorcista atende uma pessoa que passa por algo disso, o mais grave seria a possessão, vexação e opressão, o padre, a primeira coisa que ele faz é incentivar a pessoa a voltar, a confessar, a buscar a comunhão diária, a buscar uma vida de oração, de intimidade com Deus, porque o caminho é esse. Então, algo que tem que ficar certo diante dos nossos olhos é isso. O que faz mal ao ser humano de fato é a tentação. E é justamente isso que nós pedimos na oração do Pai Nosso. Pai, não nos deixe cair em tentação. Através da tentação,
nós podemos cair no pecado. Através da tentação, nós podemos negar a Deus. Nós podemos viver num nível de degradação tal que nós nos afastamos e nos privamos do céu da eternidade. Por isso, meus irmãos, o ponto talvez mais simples, mas o mais sério é justamente esse. Porque o mal, ele nos tenta todo momento, todo dia. Até o próprio Jesus, o próprio Cristo foi tentado. Mas é diante da tentação, é diante desse aspecto simples que nós devemos mais vigiar. Porque é aí que nós podemos consentir em buscar um caminho que não é bom, em dar um sim para uma escolha que é má. E aqui a tentação, ela vem em 4 pontos, né? Pensamentos, palavras, atos e omissões. O demônio nos tenta nessas 4 áreas, para que façamos algo mal, para que não façamos algo bom, para que alimentemos pensamentos maliciosos, maldosos na nossa mente ou então que nós falemos, que nós brigamos, xingamos, façamos o mal com os lábios. E nós temos que vigiar esses pecados que nós temos mais consciência e também nos aprofundarmos na questão do pecado, o que é certo, o que não é, o que pode, o que não pode. Exemplificando um pouco mais, os santos padres, os antigos monges, eles falavam muito do demônio da assídia, que tenta o homem a alimentar uma ilusão de uma realidade perfeita, de uma vida maravilhosa, mas que é contrário à vida, o dia que vivemos, que temos. E aqui é uma tentação que muitas vezes nós não combatemos. Nós vivemos num mundo que nos incentiva a sonhar com uma outra vida, com uma outra realidade. Um mundo que nos coloca um ideal que é contrário à vida, que é contrário à realidade. Aquilo que nós vemos na internet, no Instagram, no Zap, aquelas pessoas lindas, maravilhosas, que curte a vida, que passeia, não é real. Pode até ter aquela pessoa, mas o que se passa no interior, as lutas, os sofrimentos, as angústias, nós não vemos. Então acredito que o demônio, a tentação mais frequente hoje para nós é essa. É sonharmos com uma vida. E quando eu sonho com uma vida que não é minha, eu não vivo bem a minha vida agora. Portanto, irmãos, que nós tenhamos cuidado, que nós saibamos vigiar, que nós saibamos permanecer atento às tentações que todos os dias vêm até nós. A tentação, ela pode causar um dano moral. É justamente isso que eu estava falando. Com a tentação, o demônio vai falando, dando sugestões, mostrando coisas lindas, maravilhosas, mas que a partir do momento que eu dou esse passo, algo real acontece. Uma decisão minha causa um dano real em mim, nas pessoas que me cercam, nas pessoas que o meu pecado afeta. Já a ação extraordinária pode causar dano na esfera psicofísica, visando o dano moral. Ou seja, até mesmo quando Deus ele permite que o demônio nos atormente na possessão, na vexação, na opressão e em vários casos de infestação, a intenção do mal é justamente nos fazer cair na esfera moral, através do cansaço, através do fardo, através de todo esse cansaço que esses fenômenos extraordinários causam, fazer desejar morte, negar Deus, buscar ainda mais os vícios. Também a tentação em desacreditar de Deus, do seu amor e da sua misericórdia. Então, o mal, o demônio, ele pode fazer mais mal a nós através da tentação do que através da ação extraordinária. Porque na ação extraordinária, ele pode fazer um mal psicofísico,
Mas quando isso acontece, nós ou a pessoa atentada pelo maligno, ela tem como caminho a salvação, ela tem como um caminho, como um espaço de cura, justamente voltar para Deus. Então não é algo que o demônio queira fazer, porque aí é mais fácil ele perder a alma do que conquistar. O diretório, né, da Organização Mundial dos Exorcistas faz questão de colocar uma parte em relação a Deus. Deus pode, portanto, provar o homem de diversos modos, mas de sua parte, Deus sempre tende e age para nos ensinar o bem que se deve fazer e o mal que se deve evitar. Deus, ele sempre nos mostra as consequências da obediência e da desobediência à sua vontade. Deus, ele sempre incita a criatura a praticar o bem e a fugir do mal. E Deus fornece os auxílios necessários para superar com êxito a prova. Então é interessante nós olharmos isso. Deus ensina, Deus mostra, Deus incita e Deus nos dá os meios necessários para que a gente não caia, para que a gente se fortaleça, para que nós saibamos trilhar o caminho bom, o caminho certo, o caminho correto e triunfar do mal com o bem, deixando o mal, deixando a tentação e buscando realmente a virtude, sendo cada vez melhor, sendo cada vez segundo o sonho de Deus para a nossa vida. O diabo e os demais demônios tentam com a intenção imediata de fazer o homem pecar e torná-lo vicioso. É aqui que o demônio ganha, porque quando ele vai tentando e a gente vai ouvindo a ponto de cair, ele vai alimentando em nós a permanência no vício, a permanência no pecado, a ponto de eu não conseguir sair mais, a ponto de eu ficar totalmente entregue àquela ação, àquele pecado, àquele mal. O fim último da tentação demoníaca é a danação do pecador, ou seja, que nós percamos o céu, que nós sejamos lançados ao inferno, ao castigo, ao mal. Por isso, meus irmãos, a importância de vigiarmos sempre, não cedermos à tentação, não cedermos à fraqueza da carne, à fraqueza da humanidade. A tentação diabólica é um ato de despótica violência e se serve sempre de armaduras da mentira e da sedução. O mal nunca vai aparecer para nos tentar com uma coisa ruim, uma coisa que num primeiro momento seja feia, escandalosa. Ele vai vir aos poucos, mostrando que nós temos direito nisso, que nós temos razão de fazer aquilo, que fulano fez e não sofreu consequência nenhuma, nós também não sofreremos. Então ele vem nos seduzindo, nos enganando, nos tentando com a mentira. E quando nós estamos afastados da verdade, facilmente a gente cai. Por isso, novamente, voltar para Deus, confessar, buscar realmente estar na verdade, rompendo os vícios. A ação extraordinária do demônio é classificada em alguns termos: possessão, obsessão, vexação e infestação. Eu vou começar de trás para frente, a infestação para a possessão. Em alguns livros do Padre Gabriele Amorsi, ele dá a entender que existe como uma espécie de crescimento. Se eu começo a ceder às tentações, se eu começo a deixar com que as coisas do mundo, as coisas que estão aí para nos fazer perder, tomar conta da minha vida, eu vou abrindo brechas e dando espaço para que o demônio haja. Então, esse não é um caminho ordinário, vamos dizer assim. O fato de eu cair no pecado, pecados mortais, não quer dizer que vai acontecer isso, mas é um caminho que pode levar, sim. Então,
a infestação, já citando algo antes de entrar no slide da infestação, são coisas exteriores, coisas em casas, objetos, animais, e através disso vai tendo um desgaste, onde a pessoa ela vai se extenuando, vai se enfraquecendo, vai alimentando o medo dentro de si. E a partir daí, segundo Gabriele Amorsi, o que ele dá a entender é que nós vamos abrindo brecha para que o demônio progrida em nós, assim agindo na vexação, na infestação, na opressão e na possessão. Quando eu digo que isso não é um caminho que se segue dessa forma, justamente pelo fato de vários santos na história da igreja passarem por isso. O fato deles serem santos, terem uma vida de virtude, descaracteriza esse primeiro ponto que eu coloquei, de se abrir ao pecado, à tentação, e aí vai sendo abrindo brechas. Então pode ser, mas também pode não ser. Pode ser algo que Deus queira fazer pela salvação das almas, para que através do sofrimento suportado por um santo, ele conquiste a salvação da sua e das almas de uma comunidade, das almas das pessoas que necessitam de salvação. Então, pode ser, mas não é necessário que seja. Fiz-me entender? Então vamos passar. A infestação são a ação demoníaca dirigidas às coisas, lugares e animais, nunca a pessoas. Isso tem que ficar claro. Isso pode acontecer como uma agressão indireta ao homem, causando dano àquilo que serve à sua vida. Ou seja, o demônio tenta destruir aquilo que o homem gosta, aquilo que é importante, atacando a vida de animais, atacando no sentido de uma grande infestação de pragas na lavoura, uma grande infestação de formigas, abelhas, que atacam bens, atacam propriedade, e através disso também pode gerar um mal físico no homem. Através de coisas que quebram dentro de casa, aparelhos, eletrodomésticos, o carro que quebra sem explicação, coisas nesses aspectos. Podem aparecer com um aspecto de espectros, com a intenção de assustar, quebrar mobílias e adereços. Então é algo exterior ao homem. Podem aparecer com aspecto de espectros, com a intenção de assustar, quebram mobílias e adereços. Sibilam, falam, riem. Pode vir também com golpes e batidas. Aparecem como figuras monstruosas, barulho de pegadas, roupas que são puxadas. Quando você está dormindo, o lençol é puxado de lado. Então são coisas exteriores, vultos que você vê passando. São figuras exteriores, coisas que começam a te deixar apavorado, com medo, e tirar o teu olhar de Deus, fazendo com que você olhe para essas coisas, para essas pessoas, para esses sinais, para essas circunstâncias. Vexação é a ação do demônio tendente à agressão e tormentos físicos do homem, sem que tenha posse do corpo e do intelecto do homem, porque a posse do corpo e do intelecto acontece somente na possessão. Então é uma ação do demônio que visa agredir o corpo, que visa procurar causar algum dano físico, como cortes, queimaduras, arranhões, espetadas, mordidas, batidas, golpes que deixam hematomas, tumefações e feridas sangrentas, fratura de ossos, incisões na pele formando letras, palavras ou sinais que persistem por um certo tempo e depois desaparecem sem nenhuma causa aparente, sem nenhum curativo, sem nenhuma pomada. Pode vir também através de odores nauseantes, pedradas, fezes que são jogadas, lançadas ao ar. Aqui lançadas ao ar é a pessoa. A pessoa pode
sentir alguém puxando ela para cima, lançada para cima, empurrada para o lado, empurrada em direção à parede, ao chão. Pode sentir que tem alguém puxando os cabelos. E aqui também tem o caso dos demônios íncubos e súcubos, que são demônios que na literatura têm relação sexual com as pessoas durante a noite. Tem casos de santos que já tiveram essa experiência. E em vários outros casos de pessoas na literatura também foi dito sobre isso. Mais para frente eu vou ler as questões da Suma Demoníaca do Padre Antônio Forteia, e lá tem um aspecto que ele fala sobre esses demônios, que acontecem várias vezes na literatura. E o penúltimo fato é a obsessão. A obsessão é a ação do demônio que age na esfera psíquica, nos sentidos internos. As potências da alma são atacadas, a inteligência e a vontade. A pessoa ela vai perdendo a razão, ela está num estado tão grande de cansaço, de opressão, de fadiga, que ela não consegue mais raciocinar. Ela vai levando a vida, os trabalhos, as orações, tudo assim no automático, meio que sem ânimo, sem coragem, sem força e logicamente a vontade. Tendo a mente atacada, a pessoa não consegue, ela não tem ânimo, ela não tem coragem, ela está sofrendo tudo isso, mas ela não tem a força, o ânimo, a vontade de procurar uma ajuda. São molestadas por ideias e fantasias incômodas, constantes, importunas, que a atormentam ininterruptamente. Podem ter insistentes ataques de angústia, desespero e ira, que são absolutamente estranhos ao seu temperamento e caráter. Geralmente, quando uma pessoa é calma, quando uma pessoa é mais centrada, esses aspectos surgem, daí é mais fácil perceber que é uma mudança abrupta no comportamento, na maneira da pessoa de ser. Pode causar também irrefreáveis sentimentos de antipatia ou de ódio de alguém, de Deus, blasfêmias ou imagens obscenas que se intensificam mediante orações profundas. Aqui está escrito errado. Visão de imagens monstruosas ou até de Jesus, da Virgem Maria, dos anjos e santos. E aqui eu coloquei dificuldade no discernimento, porque quando ela vem sozinha, pode ser confundida com várias doenças psíquicas. E tem uma aula atrás que eu falo dessas doenças. Então é muito difícil discernir por ter essa proximidade, essa similaridade e por ser algo interior apenas. Quem está ao entorno não percebe, não sente, não vê, mas precisa de um discernimento muito profundo, porque pode ser uma causa psíquica apenas, aonde um psiquiatra, um médico pode ajudar, pode ser algo realmente que seja espiritual, que seja uma ação do maligno, que aí precisa do auxílio do padre, do exorcista, mas pode ser uma coisa mista, onde há um problema psíquico, mas também há ali um problema psicológico, um problema espiritual. Então precisa de um padre e de um médico, um psiquiatra trabalharem juntos. O padre Gabriel Amorsi tem um livro que fala unicamente disso, exorcistas e psiquiatras, que precisa dessa interação para conseguir um resultado. E por último, nós vamos tratar a possessão. Possessão não é algo constante, o possesso pode ter uma vida normal. É interessante nós falarmos isso, porque o senso comum das pessoas é que quando a pessoa está possuída, ela tem que viver amarrada. E não é assim. Muitas das pessoas possuídas podem ter uma vida normal, trabalhar, ter relacionamentos, desde que ela se permita guiar. Porque, eu já disse e torno a dizer,
Quando o padre exorcista ele percebe que realmente é uma possessão, as primeiras orientações são as mesmas. É confessar, buscar a comunhão, buscar essa unidade com Deus e com a fé. Rezar, permanecer ali num clima de oração. Então, se ela faz isso, ela consegue ter uma vida normal, uma vida social. Lógico, de tempos em tempos, de acordo com o discernimento do exorcista, deve ser realizado o exorcismo. Algumas vezes vão ter manifestações, outras às vezes não tem. Aquilo que a gente vê em filme não é tanto daquele jeito. E agora, se a pessoa ela tem um problema psíquico e ela foi possuída, aí já é um caso mais grave, porque em alguns casos precisa de uma internação, precisa de uma intervenção com remédios, que uma pessoa sã, uma pessoa saudável, uma pessoa que busque realmente Deus, mesmo estando possuída, consegue ter uma vida normal. Lógico que vai ter as crises, mas mesmo assim não é todo momento, são em momentos específicos. O demônio tem na crise controle sobre o corpo do possesso, ou seja, o demônio não pode tocar na alma. Ele como se pudesse controlar o corpo, mas na alma ele não pode tocar. Aqui nós voltamos para o começo da aula. Mesmo que a pessoa esteja possuída, que em alguns momentos de crise o demônio haja através do corpo da pessoa, mas a alma fica guardada. A pessoa não pode fazer pecado, a pessoa não pode fazer algo moralmente incorreto, não por si mesma. O demônio pode incitá-la a fazer algo, mas a pessoa não faz. Então, a alma, a inteligência, a vontade estão resguardados ali. Pode imprimir nos traços da pessoa, principalmente nos olhos e na boca, características da sua personalidade e das suas emoções. Então, geralmente, quando a pessoa está em crise, você consegue ver no olhar da pessoa possuída o ódio, a raiva, o sarcasmo, através também dos lábios, um sorriso, o medo, a maldade. Geralmente nos filmes a gente vê o rosto da pessoa se transformando, mas geralmente isso é bem visível nos olhos e na boca. A pessoa pode ou não lembrar do que acontece durante as crises. Não tem uma receita. Tem pessoas que não lembram nunca do que acontece durante a crise de possessão, as orações, do que ela faz, do que ela fala. Tem outros casos que a pessoa lembra de tudo, e tem outros casos que é misto. Pode lembrar, pode não lembrar. Não é algo exclusivo de alguém que tenha entregado sua alma aos vícios do pecado, mas pode atingir uma pessoa que vive a santidade. E pode também vir acompanhadas das outras manifestações, como vexação, obsessão e infestação. Tudo isso pode estar junto numa pessoa que tem a possessão. E novamente eu torno a dizer que a possessão pode atingir uma pessoa que viva a santidade, alguém que sempre frequente os sacramentos, que tenha a comunhão diária, porque nesses casos é um mistério de Deus que visa tirar de uma situação como essa um bem maior, um bem sumamente maior. Então, nós já vamos encerrar essa aula, mas tenha atenção à tentação. Às vezes a gente fica muito preocupado com as outras coisas, mas a gente se deixa tentar e comete o pecado sem nenhum pudor, sem nenhum peso na consciência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vigie, não peça sempre a Deus, não me deixe cair na tentação. E só relembrando, aqui embaixo tem um vídeo, o link da playlist com todas as outras aulas e o grupo de WhatsApp para quando tiver alguma novidade que é raro, eu posto no grupo. Que Deus abençoe a todos.